Michele Bolsonaro. E eu diria, com uma frase eu vou começar, é a seguinte: quem será o líder? Gravem isso, porque isso aqui é uma reflexão, é um desdobramento de uma reflexão que eu fiz na outra plataforma e que ninguém tá fazendo. Ah, então quer dizer que você é o mais inteligentão? Não. Talvez o mais observador. E uma coisa que eu tenho vantagem, que eu percebo às vezes, é a memória. Ah, a memória tem uma vantagem. E eu vou explicar pra vocês, aliás, melhor do que isso, eu vou provar pra vocês. Olha só, todos, inclusive eu, na outra plataforma, fizemos uma reflexão daquele discurso de Michele Bolsonaro, que aliás foi muito bom, do ponto de vista estético, foi muito bom. Oh, então quer dizer que agora você está elogiando Michele Bolsonaro, não é mais extremista? Quem disse isso, seu idiota? Claro que ela é extremista. E uma das mais perigosas, porque ela fala manso. É extremista, sim. Mas vamos lá. A gente precisa reconhecer o adversário também. As qualidades do adversário, até para que você entenda como combater o adversário. E ela é o adversário, para mim, o adversário mais perigoso de todos. Mas vamos entender. Ela faz um vídeo e eu vi muita galera da esquerda comemorando pra caramba. Dizendo, porra, ela implodiu a candidatura do Flávio. Primeiro, por mais que Flávio estivesse subindo, o escândalo do Vorcaro já tinha jogado uma pá de cal. Fora isso, quando começasse de fato as eleições, ele ia tomar um pau do Lula, ia tomar um pau dos outros candidatos que não são de extrema-direita, e eu diria até que alguns de extrema-direita ia bater nele. Como, por exemplo, eu acho que o de Minas ia bater nele nos debates. Mas veja só, a priori parecia isso. Michele Bolsonaro está emputecida com aquilo que aconteceu no Ceará, e ela fala isso, com relação ao Ciro Gomes, que estão apoiando lá, fizeram uma aliança com o Ciro Gomes, deveria ter feito com a outra mulher, que ela gosta, que é bolsonarista, que é conservadora, que é cristã, aquele pacote desgraçado que eles vendem por aí, mas não fazem absolutamente nada do que eles vendem. Pois bem, e eu fiquei pensando, depois que eu fiz o vídeo e postei, e eu confesso que aquilo me incomodou. Por que me incomodou? Porque eu olhei pra estética, eu falo isso na estética do vídeo, que ela fez uma estética lá, que ela tá falando com as mulheres, tá falando com os evangélicos, tem todos esses símbolos, né? Eu fiz aquela análise semiótica. Mas eu falei, cara, não pode ser essa coisa óbvia demais. Porque ela cantou isso lá no vídeo. Será que seria óbvio demais? Quer dizer que ela só tá brava, e ela diz no vídeo, não é porque eu fui preterida a ser candidata ou não à presidência ou à vice-presidência. É porque da aliança. Eu falei, mas não pode ser tão óbvio assim. Porque o óbvio não seria dito por ela em toda aquela estética, em todo aquele formato, num discurso afinado, com respiração correta, ponto correto, o time correto, punchline, tudo correto. Quem fez muito bem pra ela. Isso é um fato. Quer você queira admitir ou não. E pra mim, dane-se se você não admite. Mas aí, eu lembrei de um vídeo. A memória, meus caros, nessa hora vale muito. Eu lembrei de um vídeo do Eduardo Bolsonaro. Ele estava num podcast. E lá no podcast, um dado momento, um dos interlocutores, era um podcast extremista também, enfim. E aí ele disse assim, mas o Eduardo, está a disputa lá se vai ser o seu irmão, o Flávio, porque ainda estava para escolher, ou se vai ser o Tarcísio. Aí ele fala mal do Tarcísio, fala que o Tarcísio não é um cara de direita, papapá, aquela bostalhada toda que ele fala. Beleza. E aí ele diz o seguinte, e ali para mim foi muito importante, e aí eu tive a noção seguinte, porra, esse cara também tá numa estratégia boa, o Eduardo. Ele disse assim, olha, não importa, né? Inclusive ele falava dele também ser candidato. Ele falou, não importa se eu ou meu irmão vai ganhar ou vai perder as eleições à presidência. Isso pouco importa. O que importa é que tem que ser um de nós dois, porque o que está em jogo, acima de tudo, portanto, acima da candidatura à presidência da República, é quem vai liderar a direita e a extrema-direita do Brasil. Claro que ele não fala extrema-direita, ele fala direita. Leia-se, direita e extrema-direita, que hoje no Brasil
os direitistas ficaram de 4 para os extremistas de direita enrabar todos eles a todo momento, e eles fazem isso com muito prazer, e os outros recebem isso também com muito prazer. Pois bem, e daí, meus caros, eu refleti, eu falei, peraí. Então, aquele discurso de Eduardo, há uns 2, 3 meses atrás, estava dizendo o recado: nós estamos lutando para quem vai tocar esse legado do pai dele, que vai ficar preso, e quem vai liderar essa direita. E fazia sentido, porque se o Tarcísio ganhasse as eleições, e aí sim, ele era um candidato forte, esse cara não ia mais precisar de Bolsonaro, de filho de Bolsonaro, esses bandos de Zé Ruela dos infernos aí, que só fala groselha, aquele outro lá que é vereador de Balneário, que é um tremendo de um imbecil, não consegue articular uma frase, né? O Renan Bolsonaro. E aí o Flávio, que é um cara corrupto ao extremo. Olha quanta coisa aparece dele a todo momento. Eduardo não pisa mais no Brasil, porque é um maluco dos infernos. E o Carlos Bolsonaro é um zero à esquerda, que só sabe escrever na plataforma X, não tem interlocução com o público, né? E ele disse, não, a gente não pode perder esse legado, não pode perder a direita. E ele tá certo, Eduardo. Na lógica extremista dele, ele tá certo. E aí que eu fiz o link com a Michelle. Eu falei, puta que pariu, a Michelle, ela não tá olhando pra candidatura de presidência nenhuma, de Senado, nada disso, ela tá cagando pra essas mulheres lá do Ceará, se vai ser eleita, ela tá cagando pra tudo isso. E por que eu estou dizendo isso? E por quê? Porque quando ela fez o vídeo dela, ela disse, tudo que eu estou dizendo, prestem bem atenção nisso, hein? Tudo que eu estou dizendo aqui, ou seja, contra o Flávio, contra o Eduardo, contra o Carlos, o meu marido sabe e concorda. Vocês podem dizer agora, quem disse, Fábio? E se ela estiver mentindo? Será? Porque ela vai voltar e dormir na casa, né? E você acha que ele não tem acesso a celular? Você acha que ele não tem acesso a televisão? Claro que ele tem. Puta que pariu. Tem que ser muito inocente pra achar que não. E aí, ele tá vendo essa repercussão. Você acha que ele não ia chegar lá e dar uma dura nela, se fosse mentira? Que ele não autorizou nada? Então, pra mim, ficou claro. Ele não confia nos filhos pra tocar o legado dele, pra coordenar, pra liderar. E ele percebeu que a mulher dele é mais articulada. E é. Ela conseguiu audiência com Alexandre de Moraes. Ela foi uma das responsáveis de colocar o marido dela no regime domiciliar de cumprimento de pena. Ela foi uma das responsáveis. Diria, talvez, a mais proeminente nessa conquista do marido ir pra lá. Porque ela sabe se articular. Ela é extremista, mas ela faz parecer não ser. Isso é muito importante na política. É você ser o que você é, mas sem transparecer. Louco isso, não? Agora, ela está na disputa, já que ela foi preterida, humilhada, e porque é mulher, porque essa galera, tem muita mulher que defende aí os bolsonaristas, a família Bolsonaro, tem muita mulheres que fazem política, inclusive o problema lá de Santa Catarina, já vou chegar lá pra vocês entenderem. Olha só, essa galera usa as mulheres, os negros, os gays que os apoiam apenas quando precisam. Depois eles descartam. E se essas pessoas, essa galera que pertence a grupos vulneráveis, gay, lésbica, que apoiam eles, negros, negras, mulheres, se insurgirem, eles vão amassar, eles vão trucidar. Olha o que eles estão fazendo com a Michelle, que é a mulher do marido do pai deles. Porra, ela tá aqui em cima na cadeia alimentar. Eles estão trucidando ela. Agora veja, ela percebeu que ganhar um cargo, porque se ela se eleger, se ela se candidatar a qualquer coisa, ela leva. Ela percebeu o seguinte, não, eu não vou tirar isso deles, porque eu me eleger não provoca nada para essas pessoas, pro Flávio, pro Eduardo e tal, mas se eu tirar deles a liderança da direita, aí sim, aí eu provoco uma grande perda e eles vão ter que comer na mão dela. E ela percebeu isso. E se o marido tá apoiando, ela vai com tudo, meus caros. Ela vai chegar com os 2 pés na porta e vai levar essa bagaça.
E eu acredito que ela leve mesmo, viu? Eu acredito que ela tem muito mais aceitação pelo público do que eles. Principalmente que ela tem uma entrada muito forte nos evangélicos, homem e mulher, não importa aqui, nos evangélicos, e nas mulheres de direita, extrema-direita. E por que eu citei o caso de Santa Catarina só para contextualizar? Lembra do caso lá da Detone e do Carlos Bolsonaro? Começou uma briga entre os dois. Aí a Campagnolo entrou no meio, tomou um pau, foi amassada pelo Eduardo, cara, foi trucidada pelo Carlos Bolsonaro. Inclusive, ela veio com um discurso vitimista, inclusive levantando pautas que as feministas brigam a todo momento. Ou seja, na hora dela escrever um livro contra o feminismo, vou lá, sou contra o feminismo. Mas na hora que ela viu, ela começou a sofrer na pele a misoginia, ela falou, eita, me ferrei. Parabéns. Nessa briga, elas iam perder mesmo. Só não perderam, e não foi por causa delas, eu digo, da Detone e da Campagnolo, mas foi por causa da Michelle também, que intercedeu junto ao marido e foi brigar mesmo por elas. Ela ia perder. A Detone não seria... Eu acho até agora que vai ser eleita mesmo, senadora. Mas não ia nem concorrer com chances de levar. Porque elas perceberam na pele que elas são descartáveis para a direita, a extrema-direita, por serem mulheres. E aí que essa galera vai apoiar com unhas e dentes a Michelle para tomar a liderança da direita. Aquilo que Eduardo denunciou lá atrás, que queria manter essa liderança com os bolsonaros, mas eu sei que agora você vai escrever aí embaixo, mas ela é um Bolsonaro. Será? Para eles, não. Tanto é que eles não chamam ela de Michelle Bolsonaro. Chamam ela pelo sobrenome de solteira, porque eles não consideram ela do clã Bolsonaro. Meus amigos, a dona Michelle, a extremista que nós temos que combater, vai assumir, ou tem grandes chances de assumir a direita, a extrema-direita no Brasil. Cuidado. Ela é uma inimiga, adversária, muito mais perigosa que todos esses idiotas aí, Eduardo, Flávio, que esses caras aí se enrolam sozinhos. Mas ela não. Então nós temos que começar agora a observar todos os passos de Michelle Bolsonaro. Reconhecer, sim, o brilhantismo com que ela está conduzindo isso, mas não aplaudir e não ficar embasbacado e torcendo, no caso que eu vejo, tá esfolando lá os filhos do Bolsonaro. Não. Essa mulher, ela é um perigo muito mais... Gravem isso. Façam esse recorte. A partir de agora. Eu estou dizendo, ela é o maior perigo para o Brasil. Porque Lula vai levar, na próxima, Michelle vem. E se nós não tomarmos cuidado, ela leva, e leva 2 seguidas, viu? 2 presidências seguidas. E aí, meu amigo, é o caos. Vamos ficar atento aí. Valeu.